Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Obviamente eu desafinei. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos, olha só. Obrigada, gente. Mais uma semaninha e vocês fazendo contato, conversando e indicando música, ó. Beijo para quem indicou aí, tô ouvindo com carinho, já apresentei vocês com uma referência. Obrigada a quem fez contato também contando que assiste com o filho, que assiste com um amigo, que enfim, que vocês estão aí do outro lado, gente, gostando de saber que a gente está sempre preocupado, com carinho, preparando além da notícia, preparando a atualidade, fazendo gancho, interligação, intersecção e sugerindo para você a reflexão do texto. Afinal de contas, você que estuda para o concurso, para a prova, para o vestibular, você está querendo, claro, algo mais do que a notícia em linha reta. E é isso que a gente quer te oferecer aqui. E para que a gente continue, pessoal, esse trabalho oferecendo com cuidado, carinho e dedicação, olha, curte e compartilha aí, faz o fervo do outro lado, como a gente costuma dizer, porque isso, enfim, isso dá força para a gente continuar esse trabalho, esse projeto, essa proposta, tá bom? Ó, beijo a todos que estão aí, então. Compartilhem, conversem conosco, manda dúvida também, tem dúvida que eu estou respondendo aí. Às vezes tem inquietações e a gente responde, a gente conversa sim sobre a atualidade. Gente, olha só, a atualidade dessa semana é uma atualidade que eu diria que tem um trabalho aí contínuo já de alguns anos, né? Que pelo menos voltou à pauta ou chegou à pauta no Brasil contemporâneo há alguns anos, tá? E assim, é uma atualidade que vem a calhar logo depois da atualidade da eleição da França, que foi semana passada, porque tem a ver, é um desdobramento aí a partir da eleição e ela está relacionada de alguma maneira com a postura, com o discurso dos candidatos, né? Então, olha só, eu chamei aqui de Estranhos à Nossa Porta, tá? Porque é justamente uma referência, já vou dizer aqui livro, de quem, como é que é isso. E claro, você já percebeu desses Estranhos à Nossa Porta, o que é isso? Gente, vamos falar sim desses processos de deslocamento de população, de processos de migrações contemporâneas, né? Principalmente assim, gente, dos últimos 5, 6 anos. Tem muita referência, tem muita percepção e acho que é importante a gente interligar e perceber as relações possíveis, né? Então, olha só, eu fiz aqui a referência do Estranhos à Nossa Porta e aí eu gosto de indicar, pessoal, quando tem, claro, quando tem livro a respeito dos nossos temas, quando tem outras relações possíveis, eu trouxe aqui para nós hoje exatamente a capa, pessoal. Ó, tá aqui, ó. É a capa do livro do Zygmunt Bauman. Sim, né? Eu já fiz uma atualidade falando dele justamente porque ele nos deixou no início deste ano. E esse Estranhos à Nossa Porta, reparem que ele está ilustrado justamente por uma fotografia que é dessas fotografias emblemáticas dos grupos que chegam à costa da Europa, né? E são resgatados pelas guardas costeiras. Um fenômeno que se repete mais e mais vezes desde 2013 principalmente para cá. Então, Estranhos à Nossa Porta. E aí, pessoal, o legal é que o Bauman vai fazer uma relação assim, ó, dizendo que essa congregação inesperada ou artificial a que se chega justamente por conta da vinda, né, da chegada dessas pessoas inesperadamente, é uma espécie de geração de pânico moral. Né? É como se houvesse aí uma ameaça ao bem-estar das pessoas que ali nesse local residem. E aí ele desdobra uma série de percepções, ó, mas essa expressão pânico moral vale a pena a gente entender melhor, tá? Deixei o link aí para você também discutir, perceber, interagir, tá bom? E olha, gente, eu fiz uma série aqui, uma miscelânea daquelas nossas palavrinhas-chave pra gente ir conversando. Bem, gente, ó, vou começar aqui por cima, tá? A Acnur, assim mesmo como tá escritinho aqui, tá? A Acnur é o órgão, é o braço da ONU que cuida desses processos de identificar, de minimizar impacto e tudo isso, desses processos de migração no mundo. Então, o braço da ONU que faz isso se chama Acnur, tá? Médicos Sem Fronteira, ó, coloquei aqui o MSF,
Também existe um trabalho muito forte, pessoal, em campos de refugiados, inclusive, em locais, em áreas conflagradas, hoje como a Síria, se a gente pensar, né? Então tem muita coisa assim. Pelas nossas bandas, pessoal, vamos pensar aqui, ó, nas nossas fronteiras, né? Nas migrações regionais, tá? Venezuela, Haiti, Bolívia, certo? Venezuela, Haiti e Bolívia. Por quê? Porque são esses os principais focos, se a gente for procurar informações, são os principais focos de vinda de imigrantes para o Brasil, certo? Então tem aí todo um caminho feito justamente por esses imigrantes por motivos diferentes. Nós temos aí um processo dos haitianos, principalmente depois do terremoto que assolou o Haiti em 2010. Então lá por 2011 a gente teve uma leva bastante grande de imigrantes chegando aqui. Agora, gente, Venezuela, nos últimos 2 anos, nós recebemos assim contabilizado pelo menos 5.000 pedidos de asilo pela entrada aí pela região norte do país. Quer dizer, olha, então há problemas relacionados aí ou à fuga por falta de alguma coisa, por tentativa de melhoria de condição econômica, né? É o que mais tem acontecido aqui, ou existe um outro status que é por perseguição e por perigo à vida, tá? Mas já falamos disso. Então veja, temos aqui bolivianos, venezuelanos e haitianos com grande força, grande intensidade em momentos diferentes se dirigindo ao Brasil. E daí, pessoal, eu faço uma pergunta aqui, ó. Na verdade eu coloco a palavrinha, mas eu pergunto. Cordialidade, hein? Como é que nós somos? Como é que é esse nosso poder de ser cordial, de acolher o imigrante? Olha, gente, com esse advento das redes sociais, de todo mundo poder transmitir coisas ao vivo, né, quase que o tempo todo, a gente tem vários exemplos de gente sendo generosa e de gente sendo desumana com a vinda, com a chegada, com imigrantes que vieram ao Brasil, né? Então, tem muita coisa, tem muito exemplo e tem muita gente, inclusive, dizendo, ó, pera lá, nem pensa, porque nós não somos cordiais, não. E numa das propostas de redação que eu deixei aí, eu deixei essa reflexão para você, tá? Então tem 2 propostas aí para você se posicionar e para você se colocar, inclusive, como vozes diferentes acerca da imigração, tá bem? São 2 propostas recentes, de gêneros diversos e tudo mais. Bene, vamos lá. Falando disso, pessoal, eu dizia, ó, quem ganha um status, quem ganha outro. A minha pergunta agora é, refugiado ou migrante? O que é um, o que é outro, tá? E você vai ver que eu deixei aqui em cima, ó, embaixo dos nomes aí, bem, deixei que refugiado é o que a ONU vai denominar como alguém que foge de conflitos armados ou perseguições. Imigrante é aquele que escolhe se deslocar principalmente por motivo econômico, para melhorar de vida, né? Do seu local de origem ele vai para outro. Pessoal, todo esse processo, principalmente da chegada dessas levas de imigrantes na Europa, nos últimos 5, 6 anos, é um processo que mistura as coisas. Tem gente que vem para ser refugiado e tem gente que é migrante, que vem junto aí na leva toda, né? Porque tem gente que está fugindo de áreas conflagradas, de áreas que estão ameaçando a morte, né? Ameaçando a vida dessas pessoas de morte, e tem áreas que as pessoas estão saindo para tentar melhorar de vida. Então tem situações aí que se misturam. Agora o que eu queria considerar, pessoal, é mais uma série de indicações aqui também, ó. Tem 2 indicações de filme, tá? Uma delas se chama Samba, a outra se chama Síria em Fuga, ok? Síria em Fuga é um documentário, Samba não, o Samba é um filme, claro, que poderia ser baseado na história de muitos imigrantes, gente, mas que ele é uma obra de ficção, então vale bastante a pena a reflexão. E queria indicar também outro livro, que eu não tô com ele aqui, com a capa, mas ó, chama Migração e Identidade, Olhares sobre o Tema, tá? Então um livro para a gente perceber essas relações. Então veja, refugiado ou migrante, né? Esse status é muito importante de diferenciar, pessoal, desse indivíduo que sai de uma área de conflito ou que se desloca para melhorar economicamente de vida. E quando se fala de migração regional, pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente também uma situação bastante evidente na África hoje também, tá?
Olha lá, migrantes de segunda classe. Quem são? Eu pergunto a vocês. O que é isso, né? Como é que a gente chama de imigrante de segunda classe? Pessoal, a ONU estima, ou outros organismos que medem as migrações, as movimentações de pessoas pelo mundo, estima que hoje haja uma contingência de mais de 20 mil pessoas que migram por ano, que tentam, descendo da África, do norte do continente africano, para o sul, principalmente com destino à África do Sul, né, o país África do Sul. O que acontece? Eles são chamados migrantes de segunda classe porque geralmente essa gente se desloca a pé. São majoritariamente homens que empreendem longas caminhadas para tentar chegar a um destino melhor. A migração é promovida aí nesses casos também por áreas de conflito, gente, mas principalmente por tentativa de obter sucesso econômico na África do Sul. E eles são chamados migrantes de segunda classe bem por isso, porque vão a pé, porque são pessoas que jamais conseguiriam pagar uma passagem de avião, por exemplo, ou um coiote para se deslocar ou para tentar a imigração na Europa ou outro lugar. Legal entender então isso, que tem esse panorama, tem esse corte também, né? De quem pode pagar para sair para um lugar mais longe e quem não pode, e mesmo assim decide migrar. Gente, para fazer referência a isso, ó, tem duas situações importantes, queria fazer menção, tá? Tem um quadro de 1933 da Tarsila do Amaral que se chama Segunda Classe, que justamente vai fazer referência e nomear sim esses migrantes. É um cenário de uma família inteira de imigrantes, provavelmente imigrantes europeus no Brasil, né? Naquele cenário de pobreza, desse começo dos imigrantes aí no início do século XX no Brasil. E queria falar desse outro processo de migração local também. Eu fiz referência à canção do Luiz Gonzaga no começo da nossa conversa aqui, né? E ele vai tratar, assim como muitos outros, João Cabral de Melo Neto vai tratar em livro isso, né? Graciliano Ramos, enfim, vários escritores, a Raquel de Queiroz, vão tratar das motivações, gente, que faziam com que houvesse uma migração expressiva do nordeste do país para o sudeste, principalmente ao longo aí do século XX, né? De quase todo o século XX nós tivemos essa migração. E um dos registros importantíssimos disso é do Cândido Portinari, é a série dele chamada Os Retirantes. Também, se vocês observarem aí, é uma série de 1944, vai fazer menção explícita e evidente à ilustração do que era doloroso, de quanto era doloroso esse caminho, impelidos pela seca, os migrantes saindo no Nordeste tentando a vida no Sudeste, né? E as três obras contam uma história, principalmente das crianças que vão morrendo pelo caminho, né? Do que vai acontecendo nesse caminhar do retirante. Então, bacana a gente entender, pessoal, como a pintura, como as obras de arte retratam a história de um período e podem nos ajudar nos intertextos, né? Numa redação nossa e numa percepção que o migrante de segunda classe não é um advento contemporâneo, né? Ele já existiu, existe toda vez que há processos migratórios contínuos. Então, essas pessoas que vão a pé nos territórios são assim denominadas hoje também, né? Queria fazer menção também, pessoal, um processo interessante, importantíssimo, a nova lei, eu até coloquei aqui o de I, porque vocês vão encontrar grafada com imigração, mas na lei mesmo está divulgada como migração, tá? Que é esse processo de andança, vamos dizer assim, de deslocamento de pessoas. Nova lei de migração no Brasil, tá? Olha só. Nós tínhamos, gente, até então, um chamado Estatuto do Estrangeiro, lá de 1980. Claro, as coisas mudaram muito de lá para cá, né? Inclusive a necessidade de deslocamento de pessoas em territórios diferentes. E aí, nós tivemos uma proposta de lei que regulamentasse a imigração para o Brasil lá em 2013, aprovada agora em 2017. Ela foi aprovada na Câmara e no Senado, está em processo para sanção presidencial. Legal também, deixei link aí para você, porque ela dá uma ideia de como é a lei relacionada ao processo de imigração para o Brasil, que tipo de documento a gente pode oferecer,
que tipo de abertura e de exigência se faz às pessoas que vêm para cá, né? Então esse processo é interessante a gente entender. Também é interessante dizer, pessoal, que olha, esse processo todo mexeu tanto da vinda de bolivianos e haitianos para cá, que virou redação do Enem lá em 2012, né, ainda. Então, quer dizer, há 5 anos a gente tem uma discussão que já chegou a ser razão de prova, de questão forte aí de redação várias vezes. E eu deixei outras 2 linkadas para você aí. Uma de concurso da UFPR e outra de processo seletivo de vestibular da própria Unicamp. Então, quer dizer, isso vem mexendo, vem movimentando com as discussões sociais e educacionais, inclusive. E olha, gente, outro link bacana para você ver, observar, mais um momento de intertexto importante, ó. Distopia, Dismaland do Banksy, tá? Vamos lá, por partes. Prof, o que é isso? Como é que rola? Fiquei interessado. Gente, é um parque temático sombrio que o Banksy, esse grafiteiro famosíssimo, talvez o grafiteiro mais famoso da atualidade, gente, que tem toda uma coisa, né? Ele mantém a identidade secreta, tal, não aparece, não dá entrevista, tem toda a aura do artista, mas ele é o grafiteiro, talvez, olha, com mais rendimentos no mundo hoje, né? Mais conhecido, inclusive. Ele criou um parque temático sombrio, próximo a Londres, e nesse parque temático sombrio, as pessoas podiam fazer coisas assim que se pode fazer numa distopia, justamente, né? Que é um futuro. O que é um futuro distópico? É um lugar e um tempo que ninguém gostaria de viver, mas que é possível pelas condições. Para vocês terem uma ideia, uma das situações era possível assim, tem uma barca, o que imita lá numa espécie de chafariz, tem uma barca que imita imigrantes aí que estão vindo e as pessoas podem ir lá e virar a barquinha, né? Então, é uma coisa, diz, nossa, prof, que sombrio, que malvado, que cruel. É justamente uma distopia assim, gente, que promove a reflexão das pessoas. Então, a proposta dele é justamente essa, é fazer esse embate, dizer o que nós estamos fazendo, hein? E por que o nome Dismaland, né? Dismal, ele diz, ó, é sombrio, e o land aí de Disneylândia. Então ele fez mesmo dizendo, olha só, essa Disneylândia é uma distopia e não a utopia que a Disneylândia verdadeira é. Olha que processo, que complexidade de raciocínio. Gente, vale vocês olharem com carinho os links que eu deixei aí antes de escreverem para reflexão, tá? E uma coisa que eu queria também dizer, olha que bacana, pessoal, né? Não tem lobby, eu estou indicando, tá? Porque eu gosto de indicar livros e leituras para vocês, ok? Mas é uma nova publicação chamada 451. A gente vai explorar de vez em quando, é uma revista bem bacana, que está trazendo aí resenhas de livros e ideias para nós. E ela trouxe neste mês, ó, vou mostrar para você, olha que legal, aqui ó, compartilhando conosco uma série de livros que são super conhecidos e de sucesso nesse sentido, né? E o trabalho aqui no cantinho, ó, tá vendo aí? Livros são imigrantes. A ideia de como os livros não têm fronteira, né? E daí a gente vai encontrar um monte de coisa muito legal aqui, ó. Tem a Malala no Paquistão, tem a Persépolis no Irã, tem de tudo, pessoal, tá? E tem vários livros que eu gosto de vez em quando de fazer a chamada de atenção. Aqui no Brasil a gente tem indicado aí o Lavoura Arcaica e o Triste Fim do Policarpo Quaresma, tá? Então, quer dizer, isso é uma mensagem muito importante, né? Livros são imigrantes. Em um mundo com muros, histórias não têm fronteiras. Vocês viram que eu nem falei hoje, né, de tanta coisa que a gente chamou atenção aí? Eu nem falei de muro, de coisa assim, de fronteira, cerca e tudo mais. Preferi concentrar a conversa justamente nos processos de imigração, gente, que nós estamos com mais evidência, e nos tipos de desdobramento possíveis e do intertexto com arte. Com arte do modernismo, lá da Tarsila do Amaral e do Portinari, e com arte contemporânea, desconstruída, distópica do Banksy. Ó, beijão, sucesso, boa semana, manda aí seu recadinho, compartilha, conversa comigo, tá bom? Te espero na próxima sexta. Espero suas sugestões também do que você quer que a gente converse aqui com carinho e atenção, preparado no resumo aí pra você, tá bem? Fica bem, até semana que vem.